E aí, terceirão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar então nossa aula de genética, estamos na aula número 2. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os heredogramas, vamos falar sobre eles. O que será que significa isso daqui? Cada figurinha, quem é quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Vamos também, dentro dos heredogramas, falar um pouquinho sobre identificação das dominâncias, falar sobre padrões novos de dominância e, por último, terminar nossa aula com a pleiotropia. Beleza? Então vamos embora, sem perder muito tempo, vamos aqui para a câmera número 1. Na câmera número 1 eu vou voltar aqui com vocês a apresentação. Estamos de volta com a apresentação. E vamos continuar então nosso tema. A aula de agora, heredogramas e padrões de dominância. Então vamos embora, turminha. Dentro do heredograma, cada figura significa alguma coisa. E eu quero que vocês agora vão desenhando no caderno de vocês o que cada figura significa. Começamos aí então com o quadrado. Dentro dessas figuras, dentro desses esquemas, o quadrado sempre se refere ao indivíduo do sexo masculino, enquanto uma circunferência refere-se ao indivíduo do sexo feminino. Percebam agora uma importante diferença e um importante detalhe que pode cair na prova. Quadrados são indivíduos nascidos com sexo masculino, o sexo genético masculino. Circunferências são indivíduos nascidos do sexo feminino, o sexo genético feminino. Vocês devem lembrar, isso ainda vai ser uma aula, mas provavelmente a gente vai ter essa aula na sala de ainda, tá? Deve dar tempo de eu voltar até discutir com vocês um pouquinho sobre herança e sexo. Indivíduos nascem homens porque eles nascem com dois tipos de cromossomos, o cromossomo X e o cromossomo Y. Indivíduos que nascem mulheres, no sexo feminino, genético feminino, são indivíduos que nasceram com dois cromossomos X. Lembrem-se que dentro de um heredograma, nós estamos contando a história genética do indivíduo. Portanto, se o indivíduo ele é um transexual, ou seja, ele é uma mulher trans, ele é um indivíduo que nasceu XY, nasceu com sexo genético masculino, mas fez a transição e hoje é uma mulher. Dentro de um heredograma, como a gente conta a história genética desse indivíduo, essa mulher, né, que é uma mulher trans, ela deveria ser representada como um quadrado dentro desse esquema, por causa da história genética dela. Tá bom? Então vamos lá. Quadrado XY, circunferência XX. Os indivíduos que representamos como losangos dentro desse heredograma são indivíduos do sexo desconhecido. E o que seria esse sexo desconhecido? O sexo desconhecido é um sexo ignorado, é um sexo que você não sabe qual é. É como se eu dissesse que eu e minha mulher tivemos uma criança. Essa criança ela tem um sexo definido. Ela é homem, geneticamente falando, ou ela é mulher, geneticamente falando. Eu simplesmente não informei vocês disso. E se você não é informado em relação ao sexo, o indivíduo será representado como um losango. Beleza? Fácil, né? Então vamos embora, mais para frente. Colocando então um quadrado e uma circunferência unidos por um traço no meio, estamos aqui representando um cruzamento entre esses indivíduos. Agora, se o quadrado e a circunferência forem unidos por dois traços, isso aqui está mostrando para nós um cruzamento consanguíneo, ou seja, esses indivíduos são parentes. Significa que esses indivíduos são pai e filha, mãe e filho, são irmãos ou são primos. Quando eu falo pai e filha, mãe e filho, as pessoas elas ficam assustadas. Mas lembre-se que a gente pode estar representando, por exemplo, um heredograma de uma família de cachorros, né? Onde eles cruzam entre si sem cerimônia nenhuma. Então, esses são os parentes. Joia? Dá uma olhadinha agora nessas duas figuras. Essas duas figuras são muito importantes dentro do esquema, do heredograma. São as figuras preenchidas. Eu coloquei para vocês, nessa minha apresentação, duas figuras preenchidas de formas diferentes, mas é porque pode aparecer tanto como quadrado, a figura totalmente preenchida, quanto a circunferência com a figura parcialmente preenchida. Não faz diferença. Quando a figura está rachurada ou está totalmente preenchida, isso significa que esses indivíduos são os indivíduos afetados pela característica da questão. Qual é a característica da questão? Eu não sei, porque eu não sei qual é a questão que você está fazendo. Então, aqui ó, atrás, vocês devem estar conseguindo dar uma olhada. Eu vou rapidinho aqui, só para a apresentação, só para voltar aqui rapidinho, meus amigos, para a câmera número 2.
Aqui na câmera número 2 você tem uns heredogramas, você já sabe que esses indivíduos são homens, essas meninas, desculpa, esses indivíduos são meninas, né, são mulheres, pelo menos geneticamente falando elas são, e esses losangos são indivíduos que eu não sei, não foi me informado se é homem ou mulher. Agora, olha que eu coloquei essa e essas figuras, todas estão preenchidas, estão rasturadas. O que significa isso? Significa que eles são doentes? Não é que eles são doentes, é que eles têm a característica dessa questão. Nesse caso, eu vou voltar mais tarde nessa questão, essa aqui é uma questão sobre albinismo. Ou seja, o heredograma está mostrando que esse homem, essa mulher, esse indivíduo que eu não sei, essa mulher e esse homem são simplesmente albinos. Tá bom? Então, a figura preenchida representa para nós o indivíduo que tem a característica da questão. E eu não sei qual vai ser a questão que você vai fazer. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação para continuar o esquema do heredograma. Vamos lá. Vamos agora entender como é que funciona a descendência, os filhos. Estamos aqui de volta na câmera 1. Filhos ou descendentes? Os filhos, eles são representados assim. Vem uma linha que sai do casal, tá bom? Então, essa linhazinha aqui, ó, essa linha estaria saindo do casal que representa os pais desses indivíduos. Digamos, então, que esse fosse o casal. Então, teria aqui uma linha entre os dois, né, representando um cruzamento entre eles, e essa linha sairia deste casal. Esse casal, segundo esse esquema que eu estou mostrando, ele teve quantos filhos? 3. Quantos homens? 2. Quantas meninas? 1. A pergunta mais importante. Quem desses 3 indivíduos, desses 3 filhos, nasceu primeiro? Você sempre vai determinar a ordem de nascimento contando os indivíduos da esquerda para a direita. Então, olha aí, ó. Primeiro, temos esse indivíduo, um homem mais velho. Depois, nasceu um outro homem com a característica estudada, que eu não sei qual é a questão. E, por último, nasceu a caçulinha, a terceira menininha. Lembrando que, no caso de gêmeos, nós vamos fazer uma diferençazinha. Por quê? Porque essa linha horizontal, de olho aqui na apresentação, essa linha horizontal aqui, turma, que representa para nós a ordem de nascimento. Mas uma das características dos gêmeos dentro do heredograma é que eles nasceram ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz? A gente pega a linha da descendência e bifurca. Bifurcando essa linha da descendência, então imagina o seguinte, ó, essa linha ou essa linha saindo do casal. Então você teria um casal com a linha bifurcada, quer dizer que esses 2 indivíduos nasceram ao mesmo tempo. Perceba que nos 2 casos eu estou trabalhando com gêmeos dizigóticos ou fraternos. São aqueles gêmeos que, cá para nós, nem gêmeos eles são, né? Eles são simplesmente irmãos que foram concebidos na mesma época. Agora, se você quiser ou precisar representar uma questão, os gêmeos idênticos, aí sim, os gêmeos de verdade, você vai ter que fazer isso daqui, ó. Dá uma olhada na apresentação, por favor. Primeiro, os gêmeos idênticos, obviamente, eles têm que ser do mesmo sexo, porque senão eles não seriam idênticos. E quando eles forem idênticos, você vai unir os 2 gêmeos. Cadê? Olha aqui, ó. Vai unir os 2 gêmeos com uma linha por cima das figuras. Como se fosse um cabidezinho aqui, ó. Tá vendo? Essa linha indica que esses 2 homens são gêmeos e eles possuem a mesmíssima carga genética. Os 2 vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Portanto, esses aí são as figuras principais que representam o heredograma. Se você olhar na sua apostila, se você olhar em outros livros didáticos, você vai perceber que existem mais figuras. Só que para nós, essas são mais do que suficientes. Com isso daí, você consegue resolver qualquer questão. Beleza? Vamos voltar aqui agora para a câmera 2. Vamos voltar aqui agora para a câmera 2. Eu quero usar um pouquinho desse heredograma para discutir umas coisinhas com vocês. Vamos então fazer de conta que a questão diz para nós, ó, João e Maria, eles querem ter um filho e eles querem saber qual é a chance que esse filho tem de nascer albino. E as informações que a gente tem são essas daí. Quem é quem nessa história? Bom, João está aqui.
Você consegue enxergar comigo que essa mulher e esse homem são irmãos de João, e João, portanto, tem um irmão albino. Os pais de João são normais. O pai de João tem uma irmã, tá vendo? Ó, que eu liguei por cima. Ah, cadê os pais desses dois? Não vou representar, porque senão também não acaba isso aqui nunca mais. Mas então eu posso representar irmãos sem representar os pais. Vamos lá então. Esse homem, que é o pai de João, tem uma irmã que também é albina. Vamos lá, essa daqui é a mãe de João, né? A mãe de João tem um irmão ou uma irmã, né? João tem um tio ou uma tia, que teve um filho que é albino também. Então essa é a história da família de João. Olhando a história da família de Maria. Maria tem 2 irmãos, uma irmã albina. Os pais de Maria são normais, não são albinos. E o avô materno de Maria, olha aqui, essa Maria, essa é a mãe de Maria, e esses são os avós de Maria, avós maternos. O avô materno também é albino. A primeira coisa que a gente vai definir aqui agora, turma, o albinismo é uma característica dominante ou excessiva? Se a prova te perguntasse isso, observando apenas esse exemplo, como é que você ia definir isso? Está aqui, ó. Identificação da dominância. Como é que eu vou saber se essa característica é dominante, esse sujeito é azão alguma coisa, ou é recessivo, esse sujeito é azinho? Vou te mostrar. Moleza. Olha isso aqui, ó. Para você saber se a característica do heredograma, geralmente a prova até fala se ela é dominante ou recessiva, mas, por exemplo, a prova do Enem, inclusive, já cobrou questões sem falar. Para saber se é dominante ou recessivo, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu vou olhar para o heredograma e vou procurar um casal, né, ou seja, os pais, que são iguais. O que seria um casal, pais iguais? Ou seja, um casal onde os dois são normais ou onde os dois são afetados. Procura um casal igual que tenha pelo menos um filho diferente. Pode ser um só? Pode. Pelo menos um. Um filho diferente é o quê? Diferente do casal. Ou seja, se o casal é normal, eu quero um casal que tenha pelo menos um filho afetado. Se o casal é afetado, eu quero um casal afetado que tenha pelo menos um filho normal. Então vamos lá. Nesse heredograma, quem que eu vou procurar? Esse primeiro casal serve? Não. Esse primeiro casal não serve porque eles são diferentes. Um é afetado e o outro é normal. Então já não adianta. Esse casal serve? Bom, vamos ver. Primeiro, cumpriu a primeira coisa que a gente pediu, que eles são iguais, né? Eles são normais. Eles têm pelo menos um filho diferente? Tem. Então esse casal serve para nós. Esse casal e esse casal também serviria, tá vendo? Eles são normais com pelo menos um filho diferente. O que a gente conclui disso, moçada? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Sempre no heredograma, que você tiver um casal igual, com pelo menos um filho diferente, a conclusão que você vai tirar e vai aplicar na sua questão é que este casal, seja ele qual for, ele é heterozigoto. Tá bom? Lembra da aula número 1 que eu te falei que HMZ significava homozigoto, HTZ agora significa heterozigoto. Então, se você define, olha como é que vai bater certinho, olha aqui, ó, que esse casal e esse casal, por terem filhos diferentes deles, são heterozigotos, você já pode escrever para mim, ó. Esse homem é azão azinho, essa mulher é azão azinho, são heterozigotos. Esse homem é azão azinho e essa mulher é azão azinho. Porque só assim um casal heterozigoto poderia ter um filho diferente. Nesse caso, esse homem é azinho azinho e essa mulher é azinho azinho. Conclusão que você tira para mim, turma, nesse heredograma, eu estava falando do albinismo, né? O albinismo é determinado por um gene dominante ou por um gene recessivo? Os indivíduos afetados, eles não são albinos? Eles só têm 2 genes recessivos e eles têm que obedecer à ordem deles. Adivinha qual é a característica? Então, o albinismo aqui é provado como recessivo. Ah, Cacique, eu fiquei meio sem entender. Eu imagino que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de enxergar isso, por isso
eu vou colocar aqui com vocês, voltar aqui para a câmera 1. Deixa eu passar outro exercício aqui, só que agora vai ficar talvez mais didático. Observe o heredograma a seguir. A partir desse heredograma, abaixo, né, não acima, podemos concluir acertadamente que trata de um tipo de herança. Recessivo, dominante, intermediário, interativo, a gente fala depois. O que a gente tem que fazer? Olha aqui, ó. Procurar um casal igual, com pelo menos um filho diferente. Turma, vem comigo. Esse casal pode ser usado? Não, porque apesar deles dois serem iguais, eles não têm um filho diferente. Esse casal, ele pode ser usado? Também não. Não podemos usar este casal porque eles são diferentes. Então não cumpre o que eu peço. Falta só um casal. Esse casal pode ser usado? Pode, porque eles são iguais, os dois são afetados e pelo menos um é diferente. Tem pelo menos um filho diferente, perdão. Então o que a gente conclui disso? Turminha, concluímos que o casal igual com pelo menos um filho diferente, ele é um casal heterozigoto. Então, tanto a mamãe quanto o papai são azão azinho. Agora vem comigo. Essa é uma característica dominante ou recessiva? Quem que tem a característica são as figurinhas que estão pintadas de cinza, não é? Ou seja, essa mulher, ela é afetada. Você concorda comigo? Esse homem também é afetado. E eu concluí que os dois são heterozigotos. Qual é a ordem, meus amigos, nesse exercício que a gente tem que cumprir? Nesse caso, eles não são heterozigotos e são afetados? Eles não têm que cumprir sempre a ordem do dominante? Então, adivinha, nesse exercício, qual é a ordem que o dominante dá? Nesse caso, como o dominante ele está sendo manifestado, o dominante é o gene que dá a ordem seja afetado. Olha como é que funciona direitinho. Essa menina que está... O azinho, perdão, desculpa, esqueci de falar isso. Se o azão é o que manda ser afetado, o azinho tem que mandar ser normal, né? E olha como é que bate legal. Essa meninazinha aqui, ó, recebeu um azinho da mãe e recebeu um azinho do pai. Seja normal, ela só pode ser normal no final. Significa, então, que nesse exercício, diferente desse que eu passei, nesse exercício aí, a característica ela é dominante, porque os indivíduos afetados, eles têm o gene dominante. Agora, voltando aqui, nesse exercício, o gene afetado, os indivíduos afetados possuem os genes recessivos. Então, nesse caso, a característica seria recessiva. Beleza? Turma, para a gente terminar essa aula aqui, eu falei dos padrões de dominância, eu vou ter que falar desses padrões de dominância na aula 3, senão fica uma aula muito comprida, não tem problema não. Na aula 3 a gente fala disso daqui a pouquinho. Eu quero terminar com vocês um casinho diferente da genética, que é a tal da pleiotropia. O que é essa pleiotropia? A gente está acostumado, até agora, a nossa genética está bem basicona, que fala o seguinte, ó, digamos que o que está de azul aqui seja um par de cromossomos, tá? Seja o par 2. Esse aqui de laranja é um gene. E vamos imaginar, então, que esses dois genes dão ordem sobre uma característica. Não é assim que a gente aprendeu? Que a gente ganha dois genes e esses genes dão ordem sobre uma característica. Vamos, sei lá, vamos falar, por exemplo, que esse gene aqui dá ordem sobre o tipo de cabelo do indivíduo. Beleza. Dois genes, um do pai e um da mãe, dão ordem sobre uma característica tipo de cabelo. Isso é normal. O que é a pleiotropia? Descobrimos, meus amigos, que temos alguns genes que um par de genes, ou seja, que esses dois genes, eles dão ordem sobre mais de uma característica. Isso é o que nós chamamos de genes pleiotrópicos ou que quando está acontecendo uma pleiotropia. Ou seja, temos aqui os dois cromossomos do par 9 aqui. Esses dois genes, eles dão ordem. Por exemplo, vamos inventar aqui, ó. Eles dão ordem sobre o tipo sanguíneo. Eles vão definir se você tem o sangue A, B, O, AB, enfim. E eles também vão dar uma ordem, sei lá, sobre anemia falciforme, que é uma anemia causada pelos problemas na produção da hemácia. Você vai ver, então, que esses dois genes,
eles estão dando ordem sobre duas características diferentes. Apesar de estar tudo dentro do sangue, uma é tipo sanguíneo, outra é anemia falciforme. Ou seja, quando você se deparar em exercício, então, geralmente a prova cobra isso só de uma maneira bem teórica, tá? Assim, temos um par de genes gerando informações sobre mais de uma característica, isso é o que nós chamamos de pleiotropia. Eu vou passar mais uma lista de exercícios para vocês aí da apostila, tá bom? Vocês fazem esses exercícios, qualquer dúvida é só mandar para mim, vocês têm meu contato, não é? Então é isso daí, galera. Aula 2, finalizamos por aqui. Na aula 3, a gente continua nosso papo sobre genética. Beleza? Tchau para a câmera 2, tchau para a câmera 1, tchau para as duas câmeras, tchau terceiro ano, até a próxima.